Então vamos falar da hash table, que, bom, a hash table ela é focada em fazer as operações na dictionary, né, que fala na apostila em odd 1. Então a gente vai ter uma tabela que a gente, no caso aqui, um array, né, que só que a gente consegue acessar os índices desse array por strings, por exemplo, né, por coisas que não o índice normalmente. A gente vai ter tipicamente uma string que vai ser mapeada, pode ser outra coisa também, mas tipicamente uma string que vai ser mapeada para algum valor através da hash function, e a gente quer acessar esse valor em odd 1, né, em tempo, em constant time. Então, bom, vamos falar da implementação em si. Criei uma classe, hash table. Então, a gente vê que o usuário pode passar tem o primeiro parâmetro relacionado à função hash que ele quer, que a gente vai, né, que tem aqui a division hash, multiplicative, hash, polynomial hash, universal hash, todas essas funções a gente escolhe no primeiro parâmetro. No segundo parâmetro, a gente escolhe o método de colisão, né? Porque, por definição, por melhor que seja a nossa função hash, pode acontecer depende também do tamanho, né, da tabela. Com tabelas menores, a gente vai ter maior probabilidade de ter uma colisão. Menores, no caso, não sei. Tabelas menores, a gente vai ter uma. E dependendo da função hash, a gente vai ter uma maior ou menor probabilidade de ter uma colisão. E a colisão é quando a gente tem strings, né, ou o que for que você está armazenando como uma chave, chaves diferentes mapeando para um mesmo lugar nessa tabela que a gente está acessando. Então, tem diversas formas de resolver esse problema. E a gente, com o segundo parâmetro, o usuário pode escolher qual que ele quer. No caso, 0 sendo separate chaining, o índice 1 seria o linear, né? E o índice 2, o double hashing. Tá? Então, bom, então a gente criou um array. Eu criei um array inicialmente com, essa, com esse número, né? 101, um número primo, enfim, relativamente grandinho, e para as nossas implementações, né? E aí eu vou preencher ele todo com empty e null. Eu sei que no método separate chaining a gente não tem necessariamente essa definição na apostila, mas eu preferi implementar todas dessa forma. Todos vão, no caso, uma posição vazia é uma posição que tiver, né, a chave empty e com o valor, né, o dado como setado para nulo. Então, bom, aí aqui eu implementei um array que a gente vai usar depois para melhorar essa acessibilidade do usuário. A gente tem o mínimo, o min load, o max load, né, que vai ser calculado o load médio aqui. E o load factor, ele inicialmente é 0, mas ele vai ser reajustado, né? Ele vai logo ser reajustado, porque a gente vai começar com o número de par. O pairs aqui é o número de. É o N, né? Que a gente fala na apostila, né? Que é o número de. O número de posições, né? Posições não, né? Não necessariamente posições, mas o número de dados que a gente tem, né? Enfim. Aí a gente. E aí a gente começa, né? Vamos para as funções. Então a gente vai ter, né, a division hash, né? Não vou falar tão aprofundado, mas enfim, a gente calcula dessa forma, x mod m, né? É a função mais geral, mas não é a melhor, em geral, mapear chaves semelhantes para posições semelhantes. Então, apesar de ser muito usada, né, é a mais simples, mas não é necessariamente a melhor. É a multiplicative hash, que já é ax mod m, né, onde esse A eu tenho que definir esse primo. Eu defini um primo aleatório, 503, relativamente grande, né? A linear hash, que adiciona além desse A,
adiciona um outro primo, né? Então é meio que uma função linear, ax mais b, mod m. A gente sempre faz esse mod m para caber na tabela, né? Obviamente. E a polynomial, né? Que é um pouco maior, mais robusta, e dessa forma polinomial. E a universal é randômica, né? Onde o a é também meio que ele faz, né, esse ax mais b módulo um primo módulo a tabela, né? O comprimento da tabela, né? Onde esse a e b são números randômicos. Então, só que no caso o a ele é entre 1, né? Por isso que eu somo que ele não conta o zero. O a não pode ser zero porque a gente vai zerar o parâmetro. Então é entre 1 e no caso 502, porque o meu primo é 503 e o b já pode começar do zero até o valor do primo. Então é uma função para dar o update no factor, né? A gente sempre está checando o número de entradas, né? E dividir pelo número de o comprimento da tabela, né? This.table length. E a gente retorna. E então falar do rehashing, né? Que é uma função importante porque a gente vai estar querendo sempre deixar a tabela com um comprimento razoável em relação ao número de entradas. Então a gente vai sempre checar se o fator, né? Porque quando a gente adiciona ou remove entradas, então a gente vai estar mexendo nesse load factor, né? Então a gente quer ver se ele passar do max load que o usuário adicionou e que eu setei para 0,75, que é o da apostila, tipo por default. Se ele passar disso ou se ele no caso ficar menor do que o load mínimo, a gente faz esse rehash, que a gente cria uma nova tabela e a gente adiciona, né, uma nova tabela com um novo valor, que vai ser um novo valor de entradas que a gente quer, que é this.pairs sobre load médio, e a gente vai adicionando elemento por elemento. Então é uma operação custosa, mas é o preço que a gente paga para também não ter ou uma tabela grande demais para poucas entradas e ocupar espaço desnecessário, ou uma tabela, né, muito pequena que a gente não consegue adicionar tudo que a gente quer. Então é basicamente isso. A gente vai adicionar todos os elementos que tinha e botar nessa nova tabela. E depois a gente bota essa nova tabela no this.table, né? O rehash chaining é semelhante, só alguns detalhes de implementação, porque a gente vai ter uma lista encadeada, né? E a gente tem que percorrer dentro de cada posição, a gente tem que percorrer, checar os elementos da lista. Mas nada demais, a ideia é a mesma. E aí a gente vai ter, né? Em todas a gente vai ter insert chaining, em todas a gente vai ter um método de insert, de delete e de search. E aí eu vou mostrar logo que o usuário, no caso, ele não vai precisar chamar nada disso. O usuário ele vai simplesmente fazer a operação insert, search e delete. E a gente vai escolher, né? Por isso que eu criei um array com as funções, eu decidi implementar dessa forma, de criar de a gente ter esse acesso simples do usuário. Então o usuário vai criar, na definição dele ele vai escolher, né, qual função que ele quer e qual método de colisão que ele quer. E aí quando ele der insert, search, delete, a gente vai mapear para qual função usar, né? Então o usuário não precisa necessariamente saber disso tudo. Mas bom, cada uma vai ter o seu jeito, né? Eu vou falar brevemente, por causa do tempo da inserção, principalmente de cada um, né? Vou tentar falar da inserção. Na insert chaining a gente vai ter, né? Na separate chaining a gente quer adicionar, caso a gente tenha a colisão, a gente vai adicionar na posição, numa lista encadeada, né? Então a gente vai ter uma lista encadeada de uma determinada posição. Se a gente mapear para a mesma posição, a gente vai criando uma lista com os elementos sucessivos. Então a gente pega, né? Na tabela position, coloca um array nulo e adiciona, né? Dá o push.
E aí a gente sempre vai estar mexendo no pairs, né, que é o número de entradas, dá o update factor e a gente chama o rehash para a gente ter, né, esse controle do comprimento da tabela. Né? No caso da delete, a gente vai fazer, a gente também vai encontrar, né, a posição que a gente quer, a gente vai encontrar a chave, e só que no caso a gente vai setar para, a gente vai tirar, né, a gente vai tirar a entrada que a gente quer remover, dando esse splice na lista. Só que se ele for a última posição, eu sempre quero que eu não quero que fique uma lista vazia, né? Se a gente remover todos os elementos de uma determinada lista. Então a gente vai setar caso seja o comprimento 1, né, da lista, ou seja, só resta uma entrada em uma determinada posição, a gente vai setar para empty null, que é a nossa definição. Para manter a nossa definição. Tá? A search chaining é também relativamente parecido, né? E aí vamos falar então da linear, que já o nosso tempo está acabando. E a linear, no caso, vai ser um pouco diferente. A gente vai acessar a gente vai acessar a posição e caso ela esteja ocupada, a gente vai simplesmente para a próxima posição. Então a gente vai sempre incrementando uma posição a mais, né? É um método que não funciona muito bem quando a lista está muito tá bem ocupada, mas ela até funciona bem para caso tenha uma lista maior, né? Um comprimento maior em relação ao número de entradas. Mas, enfim, é dessa forma. Então, a gente vai sempre acessando a posição e caso ela esteja ocupada, então a gente vem aqui, né, o position mais, a gente vai para a próxima posição, só que a gente faz esse position módulo tabela.length, que a gente quer que, por exemplo, se chegar no fim, né, se a gente mapear para uma posição perto do fim da lista, e a gente não quer que a lista sobrando espaço a gente não consiga inserir. Então a gente volta pro primeiro índice, né? Então a gente vai assim, de um em um até achar uma posição vazia e adicionar, né? E por isso, esqueci de falar, né? No Open Addressing a gente vai ter que, quando a gente deletar, a gente vai ter que botar um deleted. Porque senão, na hora de procurar, por exemplo, se ficasse empty, a gente podia deletar uma posição intermediária, por exemplo, e não conseguir acessar uma posição posterior, né? Porque a gente não sabe que ela foi deletada. Então, para isso, a gente vai ter esse parâmetro deleted, tanto na linear quanto na double hash, né? Que tem esse padrão de incremento na procura. Mas, então, é basicamente isso. Então, a gente incrementa, dá update e dá o rehash, né? E no caso da double hashing, o que vai mudar, né, é que a gente vai ter essa double func, então a gente vai ter uma segunda função de hash para mapear para outra coisa, né? E a gente vai ter na insert double, né, que eu criei, você vai ter, então a gente ao invés de dar position mais, né, de a gente position igual a position mais 1, a gente ir de índice em índice até achar, a gente vai mapear para um incremento determinado por essa segunda função de hash. Então, ela dá passos diferentes, não lineares, né? E até a gente achar uma posição que a gente possa adicionar. Né? Também eu dei esse position módulo para voltar para o início da tabela. Né? Então, é basicamente dessa forma. E aí o search, né, ele sabe disso. No caso, eu botei um contador, né, só para o caso de ela acabar ciclando por algum motivo, né? E a gente não conseguir achar a posição, então um contador, se passar da lista toda, a gente para não ficar num loop infinito. E a delete também dessa forma, a gente coloca o deleted caso a gente acha a expressão, né? A gente, através desse incremento, até achar. E, né, através do double func. E aí quando achar, a gente seta para deleted e null. Né? A gente chama, sempre tirando o par, tirando this.pairs menos, né, para a gente dar o update do fator e chamar o rehash respectivo. Né? E basicamente é isso, aí o usuário consegue inserir
procurar e deletar tudo em tempo constante. Obrigado.